O Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 12, versículo 38, está escrito para nós dessa forma: Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Amém? Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, nesse momento, juntamente com a tua amada igreja, Senhor, nos colocamos na tua presença, Senhor. Tu és o Deus que pode, tu és o Deus que faz, tu és o Deus que é. Enquanto nós estivermos aqui te adorando, meu Deus, ministrando a tua palavra, seja feita a tua vontade. Fala o nosso coração de maneira clara, precisa. Fala aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Tudo isso nós te pedimos no nome de Jesus. Você diz amém. Glória a Deus. Amados irmãos, eu quero que nessa noite nós saímos daqui mais uma vez renovado pelo poder da palavra. Estamos sendo ministrados para que possamos aumentar a nossa fé. Então, é importante redobrarmos a nossa atenção para que o Espírito Santo traga ao nosso coração luz e a nossa fé aumente mais e mais, porque esse é o desejo do coração de Deus. Porque Deus, Ele não nos destinou para a ira, mas para a salvação em Cristo Jesus. Amém? Estamos olhando, vendo aqui no capítulo 12 o Senhor Jesus Cristo, que é Senhor do sábado, que é o Deus de toda a terra, aquele que veio para trazer sobre o homem a regeneração. O homem, ele, depois do pecado, ficou com distúrbio. Amém? O homem, depois do pecado, ele ficou com distúrbio. Ele não mais consegue viver uma vida plena, uma vida completamente voltada para aquilo que foi designado. O homem foi designado para glória de Deus. O homem foi designado, projetado, criado para louvor, para exaltação, para refletir o caráter de Deus. Mas é nos contado através das Escrituras que o homem foi corrompido, o homem foi levado pela mentira do diabo a viver aquilo que Deus não projetou. O homem perdeu a plena forma a qual Deus havia criado no jardim do Éden. O homem perdeu o domínio, o controle. Houve ali um distúrbio entre os casais. A culpa foi sua, a culpa foi de Eva, a culpa foi dela. Houve ali um distúrbio no relacionamento, uma confusão entre os irmãos,
Caim matando Abel, e assim sucessivamente. O mundo passou a viver com esse distúrbio, onde não mais reflete a glória de Deus. O que passou a predominar foi o mal, a maldade, a crueldade. Mas sabemos que Deus permitiu que tudo isso acontecesse, Deus sendo longânimo, não atentando para o tempo de ignorância do homem. Então, o homem era vencido pelo pecado, o homem era vencido porque não tinha como vencer aquilo que veio de Adão. Então, por muito tempo nós aprendemos e vemos que o pecado reinou, a morte reinou sobre a vida do homem até Moisés. Amém ou não amém? Então Deus querendo dar para o homem uma estrutura e o homem pudesse ali andar de uma forma tal que pudesse entender a vontade de Deus. Deus ele trouxe a lei para mostrar para o homem que ele era um pecador. Então quando a lei se revelou, expôs ao homem que ele era um pecador. A lei veio para mostrar para o homem quão miserável ele era, quão miserável, quão mal, cruel e longe da glória de Deus ele está. Vocês estão entendendo isso, irmão? Que nós fomos criados para a glória de Deus, mas o pecado manchou isso, e agora nós não poderíamos mais viver um padrão ao qual Deus havia designado, porque o pecado que habitava em nós nos dominavam e fazia com que nós não refletíssemos a glória de Deus. Mas é nos contado, irmão, que na plenitude do tempo Deus envia o seu Filho. Ele veio como servo, obediente, cheio do Espírito Santo, e tudo que o Filho queria é que o homem pudesse abrir o seu coração e se entregasse para Ele. E nós vamos ver isso quando chega em Mateus, em João capítulo 3, em que é nos contado que um homem se aproxima dele chamado Nicodemos. E Nicodemos, nós sabemos que alguém, irmão, que se você olhar com um olhar espiritual, Deus, veja que você vai sair daqui sendo ministrado pelo Espírito Santo. Entenda isso. O homem havia pecado, amém ou não amém? Ele deixou de refletir a glória o caráter de Deus, ele deixou de resplandecer para que pudesse mostrar o seu Criador. Então, por muito tempo, o homem, ele vivia uma vida de pecado, mas não tinha ali o espelho para mostrar. Então, eles viviam um padrão que eles achavam que estava normais, eu posso dizer assim, aos olhos dele. Mas a Bíblia nos diz que Deus, por meio de Moisés, traz a lei. E ali agora Deus começa a mostrar para aqueles que eles estavam completamente perdidos. Então, quando nós chegamos aqui em Mateus capítulo 3, imagina aquele homem com um peso nas costas, com um saco, dizendo assim: eu trago a lei de Deus. Mas trazer a lei de Deus, o conhecimento, nós entendemos que não é suficiente, amém ou não amém? Então, quando nós chegamos no livro de João, no capítulo 3, nós olhamos aquele que representa, vamos dizer assim, a humanidade, ou até mesmo os homens religiosos, e se aproxima de Jesus com a sua lei. E ali, irmãos, ele sabia que não tinha de maneira nenhuma no seu coração o caráter, a presença,
a vida que Deus havia projetado no jardim do Éden para ele. Mas ele se agarrava ao conhecimento da lei, porque ele era mestre. Nicodemos, ele era um dos principais, era alguém dos fariseus que tinha uma influência, porque aprendeu a respeito da lei, aprendeu a dizer: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não terás outro Deus. Aprendeu ali, irmão, o ritual, guardar o sábado, fazer todo um movimento, comemorar os dias festivos. Mas isso, irmão, não traz ao homem a regeneração, a mudança, a transformação. E Deus, Ele querendo restaurar o homem, vai nos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Está para nós em 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, a vida eterna. Então aquele homem que estava ouvindo isso, ele estava com a certeza que aquelas leis que ele conseguiu aprender, aquele Nicodemos que trazia ali, irmão, um peso de saber que tinha muito conhecimento, mas o coração dele não obedecia. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade. Somente quando o Filho, irmão, entra no coração, ele fala que não pode de maneira nenhuma o valente ficar na casa quando outro valente maior entra. Então nós éramos escravos do pecado, o pecado ditava para nós e nós submetíamos ao pecado. Mas Deus enviou o seu Filho para restaurar novamente o homem, para restaurar novamente o relacionamento para com o homem, para que pudesse ter ali novamente uma reconciliação. Deus enviou o seu Filho como mediador, dizendo para o homem: aquele que aceita o Filho, aceita o Pai que o enviou. Mas se rejeita o Filho, rejeita também o Pai que designou para trazer cura, libertação, restauração e transformação para a vida do homem. Por isso Nicodemos, com aquele peso da lei, trazendo ali o conhecimento da vontade de Deus, irmão, não poderia de maneira nenhuma fazer Nicodemos estar apto para entrar na presença de Deus. Porque só Cristo pode tirar, como está escrito para nós em 1 João, no capítulo 3, versículo 8. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para desfazer a obra do diabo. O diabo implantou no homem o pecado, e o pecado a morte, a rebeldia, a desobediência. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal, esse. Então o homem agora passou, irmão, a viver esse processo de fugir de Deus, de acreditar que pode botar uma capa frágil e se esconder de Deus. Mas Cristo veio nos vestir, revestir da glória dele. E quando nós entendemos isso, irmão, nós precisamos abrir o nosso coração. Mas o que nós encontramos aqui é os fariseus. Quem eram os fariseus, irmão? É aqueles que traziam a lei como alguém que cumpria toda a exigência de Deus. Eles eram conhecidos, entre aspas, como alguém que eram rígidos. Era alguém que mostravam para a sociedade que Deus se agradava deles, porque eles cumpriam com rigidez, ao pé da letra, toda a exigência que Deus expôs como modelo de filhos que deveriam viver. Mas era impossível, porque eles eram pecador, e o pecador não consegue. É como você colocar alguém cego para você mandar ele lançar algo em uma direção, ele não vai conseguir, porque o Deus desse século cegou. É como você mandasse alguém
fosse pegar algo numa velocidade. Ele não vai porque ele é paralítico. Então, irmão, esses fariseus, eles estavam ali querendo influenciar, mas de uma forma externa, porque o coração deles não foram transformado. E Jesus expôs isso para eles. Raça de víboras, que por fora é como sepulcro, como um ambiente onde os mortos estão, que por fora é pintado, cheio de flores, mas por dentro está podre. Então, essa era a visão que Deus estava querendo que eles entendessem, que eles eram como sepulcro caiado, pintado por fora, que mostravam conhecimento a respeito de Deus. Vocês que dizem que não pode pecar, mas pecam. Vocês que não dizem que não pode adulterar e adulteram, Paulo vai dizer. É por causa de vocês que o nome de Deus é blasfemado, porque vocês, sendo mestre, vocês até ensinam. Eles tinham uma habilidade para ensinar, porque eles aprenderam a lei, mas não aplicaram a lei na sua vida. Por isso Jesus falou que aqueles que ouvem a palavra dele e as praticam é comparado como alguém que está firmado em algo sólido. Por isso que Jesus, quando olharam para eles, disse: na cadeira de Moisés está sentados os escribas, né? E os fariseus. Eles estão sentados lá como alguém que está ensinando a lei. Ouçam, porque a lei deve ser aplicada, mas não vivam como eles vivem. Porque eles dizem que fazem, mas não fazem nada daquilo que estão dizendo. Hipócritas fariseus. Eles coavam algo, mas comiam um camelo. Por isso, irmão, Deus está ministrando no nosso coração que aquele peso de conhecimento, aquele peso de ritualismo, aquele peso de legalismo, tudo aquilo que eles traziam, tudo aquela coisa que era exterior, que mostrava para a sociedade algo, aos olhos de Deus é como sepulcro podre. E Deus querendo trazer para eles vida, querendo trazer para eles paz, querendo trazer para eles alegria, querendo trazer para eles uma nova criatura em Cristo Jesus. Vai nos dizer a palavra que Jesus se aproxima, ele se aproxima de Jesus, e você vai ver no 38 dessa forma: então alguns dos fariseus e mestres da lei, vejam, eles tinham ali o domínio da lei, amém ou não amém? Lhe disseram: mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Porque eles queriam um milagre, porque eles queriam algo extraordinário, para que eles pudessem avaliar se Jesus realmente era o enviado de Deus. Mas quem é que está pedindo, irmão? Quem é que está pedindo isso? Os fariseus hipócritas. E Jesus vai dizer para eles: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. O que ele está querendo dizer? Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Você vai ver o sinal. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no fundo do mar, no ventre do grande peixe, você vai ver o sinal também do Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no coração da terra. O que ele estava querendo dizer? Você vai ver, você vai ouvir e vai entender quem eu sou quando passar 3 dias depois, quando todos pensarem que eu morri.
E realmente eu morri, mas eu ressuscitarei. Irmão, veja claramente o que ele está querendo dizer. Fariseus, se vocês não crêem na ressurreição, se vocês não acreditarem que eu vim neste mundo e eu morri na cruz e minha morte pagou pelo pecado de vocês, e se vocês não colocarem a confiança em mim, se vocês não abrir o coração e aceitar a minha pessoa, o enviado de Deus para trazer cura para o coração de vocês, vocês jamais serão curados, porque vocês são adúlteros e perversos. A cura de vocês estarão quando você ver esse grande milagre da ressurreição. Você está entendendo, irmão? Jesus poderia fazer um milagre, irmão, como muitos pastores querem fazer dentro da igreja, mas isso não vai tirar do coração do homem o adultério, a mentira, a maldade, o roubo, a falsidade, as coisas malignas que o pecado colocou. Irmão, muitos vão querer vir numa igreja que manifeste milagre, mas isso não vai tirar deles o mal que foi implantado, que trouxe distúrbio, onde pessoas que poderiam estar sendo uma bênção, é uma coisa maligna que domina. Eles não conseguem viver a normalidade de viver como filhos de Deus na presença de Deus. Eles não conseguem ter prazer de vir à casa do Senhor, de um ambiente como esse, para declarar a grandeza do Pai ao qual eles foram salvos. Então, uma geração má e adúltera, eles querem milagre, mas para quê? Jesus poderia fazer um milagre na presença daqueles fariseus ali, mas não mudaria o coração deles, irmão, porque eles conheciam a lei estava dizendo claramente que eles não deveriam fazer, mas aos olhos de Deus, eles eram pessoas malignas, más, cruéis, ruins. Por quê? Porque quando ninguém estava vendo, eles estavam lá pecando, eles estavam lá roubando, eles estavam lá mentindo, eles estavam lá com as suas avarezas, e Deus, por meio de Cristo, estava dizendo: esse será o milagre que vocês precisam. E esse milagre, assim como Jonas viveu, e depois que Jonas viveu esse milagre, ele levou a palavra de boas novas. Ele vai dizer para nós dessa forma, irmão, claramente. Veja, os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. O que ele está dizendo? Olha, quando Jonas saiu da boca daquele grande peixe e foi lançado até a cidade lá de Nínive, ele caminhou e dizendo para as pessoas: se arrependam, volte o seu coração e volte a vida de vocês a uma conduta, a uma prática, a uma ação. Viva de maneira tal que Deus possa se agradar de vocês. Arrependam desse mau caminho. Acreditem que Deus está dando para vocês a oportunidade se vocês se arrependerem. E a Bíblia nos diz que todos creram na pregação de Jonas. O que é que os fariseus queriam? O que é que os fariseus queriam? Queriam um sinal. E Jesus estava dizendo para eles: vocês devem crer na minha pregação. Eu sou filho de Deus, eu sou cordeiro de Deus. Quem vê a mim vê o Pai. Eu vim morrer na cruz e trazer para vocês vida, e somente haverá vida se vocês me aceitarem como único e suficiente Salvador. Não adianta vocês saber da lei, não adianta vocês ter experiências. Se vocês não aceitarem-me como seu Senhor, vocês estão condenados ao inferno. Amém ou não amém? Então, Jesus mostrou para aqueles fariseus: está aqui quem é maior do que Jonas. Ele vai dizer: a rainha do sul, é nos contado aqui, se levantarão no juízo com esta geração e a condenará.
pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão. Então, veja, Salomão fez algum milagre para aquela mulher? Salomão fez algum milagre para aquela mulher? Jonas fez algum milagre para o povo de Nínive? Então aquela mulher, quando ouviu da sabedoria de Salomão, ela viajou quilômetros e mais quilômetros, noite, dia. Ela ficou restrita de tomar um banho bom, ela ficou restrita de uma comida da hora, ela ficou restrita de sua cama elegante como rainha. Ela peregrinou, irmão, quilômetros e mais quilômetros, noites e mais noites, para ouvir a sabedoria de Salomão. E Jesus está dizendo aqui: está aqui quem é maior que Salomão. O que ele está querendo dizer? Fariseus, preste atenção, que uma mulher, ela olhou para o rei Salomão, e ao ouvir a sabedoria de Salomão, ela saiu de lá convertida, ela saiu de lá resplandecendo, ela saiu de lá alegre, entusiasmada, vibrante, apaixonada pelo Deus e pelo rei Salomão. Agora está aqui quem é maior que Salomão. Se vocês não olharem para mim com amor, com submissão, com obediência, acreditando que eu sou a própria sabedoria, que eu sou o próprio conhecimento, que eu sou o Criador do céu e da terra, que eu posso trazer sobre o seu coração a cura que a sua religiosidade não pode, jamais você viverá as bênçãos de Deus, vivendo a vida de aparência. Por isso, irmão, nessa noite, o desejo do coração de Deus é que você olhe mesmo para Jesus. Olhe para Jesus, colocando nele toda a sua confiança. Olhe para Jesus como que um faminto, olhando para aquele pão que aparece diante dele. Olhe para Jesus como aquele sedento de quase 15 dias sem água. Não sei se possível é, mas... E ali ele encontra aquela fonte. Olhe para Jesus, irmão, como aquela pessoa que está a 20, não sei, 15 graus abaixo de zero, despido, e ali ele encontra a verte para aquecê-lo. Ou como aquele que não tem abrigo e aquela chuva intensa e aquela tempestade, aquilo que vem, e ele fala: encontrei um abrigo. Olhe para Jesus, irmão. Não como fariseu, que acha que sabe, que conhece, que tem alguma habilidade de vestir uma roupa, de viver de rituais, mas que o coração, irmão, não é prostrado, rendido, entregue. Por isso que quando o apóstolo Paulo, irmão, ele entendeu, quando ele viu Jesus Cristo, que só em Jesus Cristo estava a cura dele, ele disse que colocou tudo aos pés de Jesus. A sua história, suas conquistas, a sua descendência como vindo do povo escolhido de Deus, tudo, todo o ritual que ele aprendeu, todo o conhecimento, ele falou: isso é como nada, como escória, como fezes de animais. Eu coloco aos pés de Jesus como algo que não tem qualquer relevância comparado a Jesus habitando em mim. Por isso, irmão, pessoas que não conseguem olhar para Jesus da forma como você está sendo ministrado aqui, eles vão continuar como sepulcro caiado. Eles vão continuar como pessoas legalistas, como pessoas que sabem guardar o sábado, como pessoas que sabem fazer alguma coisa, como pessoas que sabem evitar alguma coisa, como pessoas mas que o coração, irmão, não é rendido a Jesus. Porque quando o coração é rendido a Jesus, o Espírito Santo vem trazer cura e libertação e transformação. E pessoas assim, ela não é mais escrava do pecado. Porque
elas têm acesso à presença de Deus. Amém? Que nessa noite você que vai comer do pão e vai beber do suco de uva, você está lembrando quem morreu na cruz por você. Foi maior do que o seu pai, foi maior do que a sua mãe, foi maior do que seu filho, foi maior do que o seu esposo, foi maior do que o seu patrão, foi maior do que a sua empresa, foi maior do que as suas conquistas, foi maior do que o seu ritual, foi maior do que tudo. E você só tem que abrir o teu coração e dizer para Ele: Senhor, reina em mim, reina através de mim, reina por meio de mim, e que eu possa voltar a refletir Cristo, o caráter de Cristo, a personalidade de Cristo, porque eu sou agora nova criatura em Cristo Jesus. Quantos entenderam? Se coloque de pé, irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus.